Em seguida, no meu voto, eu teci considerações sobre os intervalos e fiz a distinção que levou à divergência e foi assimilada pelo eminente decano, no sentido de que nós temos intervalos diferentes na CLT e nós temos intervalos que primordialmente são de interesse do empregado e nós temos intervalos que primordialmente são de interesse do empregador, porque faz parte do seu modelo de negócio. E essa é a razão pela qual se estabeleceu essa controvérsia. No artigo 71... da CLT, nós temos os intervalos que são de interesse preponderante do empregado, que dizem respeito à manutenção da sua saúde, da qualidade de vida, da alimentação, enfim. Então, neste caso, o próprio artigo 71 esclarece que não se cuida de um período remunerado. Então, é um intervalo intrajornada não remunerado. E nós temos no artigo 4º, como mencionei, esses intervalos intrajornada, que não se confundem com os do 71, que se referem ao interesse predominante do empregador. O intervalo, o recreio, o intervalo de aula, faz parte do modelo de estruturação desse negócio. É de conveniência da empresa e dos consumidores, e não dos professores. Eu, como disse ontem, fui professor de ensino médio, que é algo diferente de ser também, como fui professor de universidade. E no ensino médio, eu dava aula de OSPB, que era algo que existia. Isso, no ensino médio, a doutora Carmen não conheceu esse período, mas aconteceu isso no Brasil, Educação Moral e Cívica, OSPB e EPB. Eu dava aula de OSPB. E havia, além do recreio, em que eu pessoa ia na secretaria, pegava caderneta, enfim, tudo físico, era um mundo melhor, a meu ver. Havia também as janelas, porque havia um horário em que eu não dava aula, mas eu estava lá à disposição do empregador. E essa é a razão pela qual, a partir inclusive dessa experiência, que exclui a tal placa, proibido o professor falar com o aluno, eu nunca ouvi falar disso na vida, e olha que como governador de estado, eu andei em centenas de escolas públicas e privadas e nunca ouvia falar disso. Claro que é uma experiência limitada ao meu estado, ao Maranhão. Mas não consigo imaginar que uma escola haja essa placa. Professor não fale com o aluno, aluno não fale com o professor. Mas, inclusive por isto, por esse detalhe pitoresco, eu diria, é claro que é um tempo à disposição. A partir dessa distinção, portanto, dos vários intervalos, eu disse que somente os intervalos intrajornada previstos expressamente em lei, como mencionei, 6 horas, 8 horas, jornada, duração, podem ser descontados da jornada diária. Porque se não fosse assim, o empregador iria, ao seu alvedrio, dispor sobre a jornada de trabalho do empregado indefinidamente. Bastava ele impor intervalos intrajornada. Se não fosse remunerado, o que ia acontecer? O empregador ia dizer, não, querido, você vai ficar 14 horas à minha disposição, com intervalos intrajornada fixados por mim. Isto, obviamente, além de incompatível com a lei, incompatível com a Constituição e qualquer noção de trabalho digno. Eu diria que aí sim seria quase que a revogação da Lei Áurea e a volta ao período pré-revolução industrial. Então, essa é a razão legal. Tudo tem uma razão de ser. O construto legal, ele não cai de um disco voador, ele é tecido a partir das experiências humanas e esta é a razão pela qual a presunção, chamemos de relativa ou de absoluta ficção, é no sentido que os intervalos que não são remunerados são aqueles previstos em lei e não os intervalos que são impostos pelo empregador ao empregado, que é o caso do chamado recreio. Então, essa foi a razão, creio que isso já foi suficientemente debatido, largamente debatido, e por isso não vou cansar a todos com esse reconhecimento, ao meu ver, do que determina o direito atualmente positivado. Eu fiquei até mal impressionado, que em convenções coletivas haja a ideia de remunerar o recreio em 2/3 da hora normal. Eu fico imaginando a planilha, a equação econômico-financeira de uma empresa que acha relevante tirar 1/3 dos professores no recreio. Eu fico imaginando qual o cálculo econômico que leva a esta anomalia, eu diria. Mas, enfim,
E isto é incompatível com a lei. Essa é a minha visão, que, como disse, deriva exatamente da interpretação estrita daquilo que está plasmado na consolidação das leis do trabalho. Fiz alusão a um parecer do MEC, de 2003, que menciona que os momentos de recreio são fundamentais para a expansão da criatividade do aluno, enfim. Eu participo muito orgulhosamente da vida dos meus 4 filhos e mais 3 sobrinhos, e lembro bem de uma reunião de pais em que a professora de um dos meus filhos dizia que ela ficava observando o recreio. Ela ficava observando por quê? Porque era o recreio de crianças e de lá, inclusive, ela retirou a anotação que os meninos não estavam mais gritando, que é um produto do tecnodeterminismo e da escravização digital. Os meninos não gritavam porque estavam cada um com uma tela na mão. Eu estava nessa reunião. E esta professora estava fazendo o quê no recreio? Estava trabalhando. Ministro Flávio. Pois não, presidente. Vossa Excelência lembrou agora, com base nessas observações dos professores, várias cidades aprovaram a vedação de uso do celular dentro das salas e nos intervalos, demonstrando exatamente o que Vossa Excelência vem a dizer, de que os professores, principalmente nesse caso no ensino fundamental, eles ficam observando os alunos e utilizando o seu tempo, que seria de descanso, exatamente para melhorar a atividade dos próprios alunos. Presidente, além disso, no ensino médio há outros deveres. Por exemplo, corretamente se proibiu o fumo em escola. No meu tempo de ensino médio, os meninos fumavam. Para mim é um absurdo, como de fato é absurdo. Os professores estão lá, vêm e voltam, e sinceramente, eu não consigo imaginar alguém que acha razoável descontar o tempo do professor que foi ao banheiro e foi tomar um café. Sinceramente, eu considero que este debate não tem a estatura suficiente para chegar no Supremo, porque me soa exótico, eu diria, para ser benevolente no adjetivo. Pois não, presidente. Ministro Flávio, ontem conversávamos, e agora, já que Vossa Excelência tocou nisso, eu jamais imaginei que nós, a maioria aqui, nós professores, que o nosso momento de intervalo pudesse gerar 128 mil alunos a menos nas escolas. Ontem foi dito isso na tribuna, que se houver necessidade de remunerar o horário de intervalo, 128 mil alunos perderão a possibilidade de estudar. Realmente esses argumentos ad terror não tem um embasamento técnico suficiente.